Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Negócio Animal. O podcast Negócio Animal tem o intuito de fornecer a vocês, pecuaristas, informações, notícias sobre a pecuária, sobre o campo, inovações, tendências, e está aqui para informar. Participe do nosso podcast, mande mensagens, clique no sininho para ser lembrado quando tiver novas informações, novos podcasts e convidados. Nós trabalhamos soltando informações e podcasts a cada 15 dias. Tá? Participe com a gente, fique ligado que o intuito é fornecer informações para todos nós pecuaristas. Eu tenho aqui comigo para me ajudar nessa empreitada de hoje a Júlia, que faz parte do Negócio Animal, para trabalhar com a gente, né, Júlia? Olá, Gustavo. Prazer estar aqui de novo com você, aqui representando o Negócio Animal nesse podcast. E eu queria iniciar agradecendo as pessoas que desde o início aqui do projeto Negócio Animal têm apoiado a gente, que é o Nelson da Semex Brasil, que é uma distribuidora de sêmen e embriões brasileiros e importados, a Tairana, que é na pessoa da Tatiana, né? Que a Tairana é uma central de coleta de sêmen de touros brasileiros, que também faz a coleta, envasamento, análise e distribuição através da equipe da Semex. E o Eduardo da cervejaria Beerland, que tem fornecido esses produtos maravilhosos aqui para mim, que vale a pena experimentar, né, Gustavo? Isso, tem a cerveja, né? E tem também os energéticos, a linha nova que saiu, que é muito bacana, é uma delícia. Comprem e prestigiem, né? Aproveitem esses produtos. E os nossos agradecimentos aos nossos queridos apoiadores é muito importante porque vem ajudando a gente nesse trabalho, no podcast e também no aplicativo Negócio Animal, que é o aplicativo Negócio Animal onde você pode comprar e vender seus animais com segurança. Abaixe o aplicativo, conheça, coloque seus animais à venda e compre aquele animal que você está procurando e desejando. Faça filtros, encontre o animal ideal para você. Então, essa empreitada é muito grande nossa aqui. A gente se dedica para trazer a melhor tecnologia para a pecuária, para vocês comprarem e venderem animais. E hoje aqui, Júlia, a gente tem com a gente aqui duas feras, né? Eles são especialistas e treinadores, né? De algumas provas específicas do cavalo crioulo. Eu tenho aqui o César Hard, que está comigo aqui do meu lado, e o Diogo Rudnick também. Né? O César é proprietário do centro de treinamento ali em Jaraguá do Sul, centro de treinamento Hard, né? Isso César? mesmo, isso mesmo. E o Diogo trabalha também nessa trabalho tão legal que é o treinamento, né? Preparar os animais para as provas, né? Obrigado por terem vindo, sejam bem-vindos e vamos prosear aqui um pouco para passar a informação para o pessoal que nos acompanha. Legal, vamos bater um papo bem bacana. É isso aí. Obrigado por terem vindo, a presença de vocês, tá? Muito obrigado, a gente que agradece pela oportunidade e pela confiança no nosso trabalho. A gente sabe que trabalhar com pessoas é importante, mas com cavalos é mais importante ainda, né? Porque é um ser que não fala e não demonstra aquilo que está sentindo. Então a gente tem que ter um time especial para poder entender eles e tratar com muito amor e carinho. E aí a gente já começa, então, vou começar aqui, Júlia, fazendo algumas observações e perguntas, né? Quando a gente estava lendo ali o material de vocês e vendo, né? E eu estava acessando o site de vocês, tem uma questão muito importante que é entender o cavalo como sendo um dos principais animais da história do homem, né? Da evolução do homem, né? Então eu vi que vocês têm ali um programa interessante com a Prefeitura de Jaraguá do Sul, que é trazer as crianças, né, da escola para o centro de treinamento para mostrar para eles isso. Sim, deixa eu agradecer aqui, primeiramente, né, o Gustavo e a Júlia, por ter nos convidado para participar desse podcast aqui. Para a gente é uma satisfação, para mim, para o Diogo, para o CT Hearts, né, uma imensa satisfação a gente estar aqui. E esse aplicativo aí que vocês estão trabalhando em cima dele, com certeza vamos utilizar. Eu achei muito interessante. O Gustavo me deu um resumo dele aqui e é show de bola. É isso aí. Em breve vamos com segurança, é isso aí. Vamos falar então do projeto que o CT Hearts já está envolvido. Esse projeto iniciou antes da pandemia, e ele estacionou na pandemia e voltou agora, né? Que é turismo pedagógico. A Prefeitura de Jaraguá convidou algumas áreas rurais para as crianças terem contato com esse meio rural, né? E acabei recebendo esse convite. Jaraguá, eu sou o único que participo, que seria algo voltado para o cavalo. E aí a gente tinha que achar um nome, um projeto, um tópico, e o nosso projeto, o nome dele é o animal mais importante da evolução da história humana. E é o cavalo, né? Eu acho que todo mundo teve, pelo menos, se não teve um pai,
teve um avô, teve um bisavô que lidou com cavalo. Quase impossível, né? É verdade. Então, ele é responsável pela evolução, né? Ele faz parte da evolução, né? Desde o transporte de cargas, das lavouras, das guerras, né? Antigamente, tudo era feito à base do cavalo, né? Exato. Sim. Hoje em dia, né, mais voltado para o esporte, né? E o projeto é bem bacana, né? A gente apresenta ele com aulas de vídeo, Uhum. slides, que explica toda essa evolução do cavalo. E depois de apresentar esse projeto, as crianças elas podem vivenciar isso, né? A gente explica para eles, mostra para eles como é que é o dia a dia no centro de treinamento, a alimentação dos animais, limpeza das baias. E depois todas as crianças que vêm têm a oportunidade de montar o cavalo, né? Com segurança. Temos uma equipe especializada, eu, Diogo, e tratadores, a esposa do Diogo também secretário do CT. Então, isso tudo é feito com muita segurança, já vieram várias escolas, né? E graças a Deus... É um trabalho muito bacana aí que vem ressaltar a atividade que vocês têm hoje, né? Porque aproximando as gerações que moram na cidade, que não têm esse contato, ou não tiveram esse contato através da família, né? Nos antepassados ali, mas tem agora a possibilidade de ter contato com vocês. Um trabalho muito bacana. E lá vocês têm o treinamento do cavalo crioulo especificamente, é isso? O nosso foco principal é o cavalo crioulo, né? Eu, desde de muito cedo, comecei a lidar com o cavalo crioulo. Até um dos meus principais estímulos foi a cabanha Vila Verde, que se iniciou do lado da casa dos meus pais, e o meu CT é bem próximo, né? E aí, eu sempre gostei de cavalo, e aquele estímulo, aí comecei a competir nas provas do cavalo crioulo, né? Nas provas de freio jovem, inicialmente em cavalgadas, laço, depois freio jovem. Mas nós domamos qualquer cavalo, de qualquer raça, né? Mas a especialização é o cavalo crioulo, né? Que conhecemos todas as modalidades, somos competidor, praticamente todas as modalidades oficiais da raça crioula. Legal. E, Diogo, eu conheço o quarto de milha bem, conheço o manga larga marchador. Qual que é a característica especial do cavalo crioulo, assim, que a gente pode dizer em relação a essas outras duas raças que eu citei? Cada cavalo ele tem direcionado hoje uma modalidade, vamos dizer assim, né? O cavalo crioulo, como o quarto de milha ou como o manga larga, cavalos para cavalgada, cavalos para prova de pista, tem algumas exposições também que eles participam. Então, o quarto de milha também tem a linha de conformação, que também participa de exposições, tem a linha de trabalho, que é os cavalos de rédeas, os cavalos de laço, tem, aliás, de corrida, que são os cavalos de tambor, 3 tambores, baliza, cavalos de corrida também, de carreira, que vive dentro dos jockeys, no caso, né? Cancha reta, vamos dizer assim, né? E o cavalo crioulo é um cavalo versátil. Ele serve para cavalgada, ele serve para o laço, ele serve para uma criança que tem algum tipo de problema, pode trabalhar com ele também. Não que as outras raças não tenham, mas ele é um cavalo versátil do Brasil. Tu vai usar na lida de campo, tu vai usar ele numa prova, tu vai usar ele para trabalhar com o gado. É pau pra toda obra. Enfim, assim, é pau pra toda obra, né? Da morfologia dele que eu observo, que ele é um cavalo que parece ser mais forte, mais robusto, Isso, que um manga larga o marchador, cavalo por geralmente a gente olha de baixo para cima, né? Então tu já vê de baixo para cima que o crioulo, a própria ossatura dele já é mais forte do que os demais, né? O quarto de milha tem uma estrutura muito linda, muito forte, muito músculo, mas descendo para baixo tu consegue ver que ele é um pouco mais fino do que o crioulo. E o crioulo de baixo para cima tu já olha ele... Ele é bem robusto. É bem robusto. A gente até brinca quando vai escolher um cavalo para treinar ou para domar para uma prova, a gente olha de baixo para cima, né? E me Nunca dá de uma cima pra impressão que baixo, até né? o centro de equilíbrio dele é um pouco melhor, né? Pela conformação dele, ele é um cavalo um pouco mais robusto, um pouco mais compacto, mas parece que tem um centro de equilíbrio mais Isso. baixo que torna ele mais equilibrado. Ele é o cavalo de sela, né? Ele foi criado para ser um cavalo de sela, né? Para tu se sentir bem, né? Para tu montar um arreio, apertar bem nele, ele tem um lombo firme, né? Hoje em dia a gente já está evoluindo bastante em questão morfológica e funcional, né? Então estão saindo os cavalos mais compridos, uma linha de lombo mais comprida, mas sem perder a característica, né? Então isso aí vai sempre melhorando a raça, né? Tanto funcionalmente como morfologicamente, né? E extremamente ágil, né? Você vê uma com agilidade... certeza. E um liga-desliga muito rápido, Sim. assim, sabe? Tu trabalha, tu precisa dele, e a partir do momento que tu abaixou a rédea, acalmou ele sai caminhando. Então é engraçado, a gente tem cavalos muito bem treinados lá no CT, que são muito ligeiros, cavalos que já participaram de muitas provas, assim.
A gente bota uma criança em cima, tu pode ir lá aquecer ele, trabalhar, deu na mão da criança, eles abaixam a cabeça e saem caminhando como se nada tivesse acontecido, sabe? Olha só. Falar em Isso criança, eu vi aqui que você tem uma filha que começou muito cedo também nas Tenho. competições e que gosta muito. Então, Isso. isso é importante, né? A Emanuele Vitória, ela começou cedo nas provas. 2021, na época de pandemia, não teve classificatória do Movimento La Renda, ela foi direto na final. Levei 2 éguas para ela. E ela, desculpa. O Diogo até se emociona Se aí na hora de emociona, falar que da legal. filha, mas é isso Não, aí. mas a Emanuele O é nosso- diferente. é. Ela tem um... Os nossos Emanuele. filhos são demais pra domínio. gente, mas Ela é. começou com 3 anos, Diogo, é isso? Ela montar em casa, ela começou com 3 Olha anos, só. sabe? Sempre comigo, já andava sozinha comigo. Mas nessa primeira prova, ela foi direto correr a final. Até levei uma égua que estava 60 dias comigo de doma, uma égua recém-nova. A outra égua já era uma égua bem domada, mas também foi eu que treinei. E graças a Deus chegou lá, conseguiu ganhar o primeiro e segundo lugar. Olha, parabéns. E ainda a égua meio com medo, meio se assustando e, Aham. sabe, até o pessoal de fora olhando assim, diz, não, meu, é perigoso. E eu fui nela, filho, quer descer? Não, pai, vou. E ela foi. Que legal. Aí voltamos em 2022, aí ela ficou em segundo lugar. Quantos Primeira, ela tem, Diogo? agora ela tá com 12. Meu Deus. Em 2022 a gente voltou, ela ficou em segundo lugar, segundo e terceiro no infantil. Primeiro até foi a aluna do César, a Lígia, que treina com nós lá hoje. E ficou em segundo no feminino também. Então dela já correu outra categoria. E 2023 agora a gente teve a honra de levar ela de volta junto com a equipe do CT, que foram vários competidores na final. E ela ganhou primeiro lugar no Amador B, no feminino e no infantil. Olha que Que No maravilha. meio de 30 Parabéns. conjuntos, ela se Parabéns. destacou assim, graças a Deus, sabe? Quer dizer que também, deu tudo certo. além da parte pedagógica aí com as crianças da prefeitura e tal, vocês têm um trabalho de treinamento Desde jovem, de Amazonas então, e pros jovens ginetes também. desde Isso. jovem para entrar nas pistas realmente, nas Isso, competições. temos uma escola de equitação, no caso, né? Onde a gente começa, primeiro a base de tudo, a gente não pensa em competir. Primeiro o aluno vai para lá para eles aprender a base da equitação, como conduzir um cavalo de maneira correta, como sentar na sela, como ter encaixe de quadril. Após isso, eles vão evoluindo com o tempo, aí a gente começa a direcionar para aquela modalidade que eles mais gostam, né? Porque quem tem que escolher a modalidade dele. A gente sempre puxa um pouco mais para o movimento La Renda, que é uma prova que ela inicia tanto o cavalo como o ginete, né? É uma prova bem técnica, então a pessoa tendo uma base boa de equitação, sendo um cavaleiro técnico já desde o começo, a gente consegue encaixar e dali é o ponto para as outras modalidades, né? E esse movimento La Renda, César, o Diogo, o que é isso? O que é? Explica para quem não conhece o que é, da onde surgiu. A prova do Movimento La Renda é uma prova que está há mais de 70 anos. Ela nasceu no Chile e cresceu principalmente na Argentina, que está há mais de 40 anos. No Brasil, ela veio em 2010 como uma prova oficial, que foi a primeira final que aconteceu na Expo Inter. Mas antes disso, se eu não me engano, foram 2 anos antes, que teve provas extraoficiais na Cabanha Mapuche. Eu sou competidor do Movimento La Renda desde quando ela existe no Brasil. A primeira prova que teve no Brasil, eu competi. A segunda, sou competidor de quase todas as finais, né? É uma prova de adestramento, de alto nível de adestramento. Então, assim, eu considero uma prova maravilhosa, tanto para formar cavalo quanto cavaleiro, né? Ela é muito técnica, ela deixa os cavalos muito bem impulsionados, precisa ter um domínio muito bacana, né? Então, assim, o cavalo que está domado e competindo na modalidade, né? Ele está muito bem encaminhado para as outras modalidades, né? Porque ela tem, assim, tem coisas... hoje a prova do freio de ouro é a prova de exigência máxima da raça crioula, né? É a prova a qual é feita a seleção do cavalo crioulo em cima da prova do freio de ouro, aqui no Brasil. Na Argentina é o movimento La Renda, né? Mas se eu pego um cavalo treinado para o movimento La Renda, é muito fácil você levar ele para o freio, né? Porque ele tem impulsão, ele tem que ter doma, ele tem que ter domínio, né? E aí você pega um ginete que está correndo o movimento La Renda, depois para levar ele para outras modalidades é muito fácil. Ela tem uma coisa que eu sempre falo, que as outras modalidades não têm, o cavalo tem que estar muito bem impulsionado, o cavalo tem que sair de parado para o galope, quase em todas as manobras. Então, separar um cavalo, reunir ele e sair de parado para o galope, eu acho que é um dos principais, é a principal diferença, o que diferencia ela das outras modalidades, principalmente, né?
porque isso É muita força, É né? muita É um força. salto. Então, quer dizer, é uma prova de adestramento. É uma Você prova tem que de executar adestramento. Manobras. manobras São com o animal. 8 manobras, né? Uhum, É que andadura, primeiro para você mostrar teu cavalo que é manso, né? uhum. Tranco, trote, galope, né? Com leveza, com sutilidade, sempre na mão. Depois são esbaros, depois é a Troia, 8, volapié, volta sobre patas, montar e desmontar e recuo. São as 8 manobras do movimento à la renda. Claro, daí para explicar cada manobra Sim, como é aí que vai longe. vai Né? longe. Mas Né? legal, porque trazer essa informação, né? Claro que todo mundo que é apaixonado pelo cavalo crioulo entende bem, né? Mas a gente que lida com outras raças e com outras modalidades, às vezes falta o detalhe que você está passando, que é muito Sim, algo mais bacana. específico, né? Sim, Alguém já tem que estar dentro, tá competindo, ou isso. pelo menos fazendo aula para entender tudo isso, né? É. Mas que bacana. E vocês, então, lá no centro de treinamento, é, vocês também hospedam os animais que estão em treinamento? Como é que funciona? O nosso trabalho lá, nós trabalhamos com doma, Uhum, hotelaria, uhum, treinamento de cavalos e aulas de equitação. Esse nosso foco, né? Tem sim, pessoas que trazem cavalos às vezes para treinar, focando a venda, né? uhum. Mas o objetivo principal é as aulas de equitação e o treinamento dos Mas, por cavalos, né? exemplo, eu não tenho uma propriedade rural, mas quero muito. Eu me emocionei bastante também com o Diogo, com a filha dele lá. Emanuele, continue dando muita satisfação para seus pais aí, fazendo esse trabalho maravilhoso que você está fazendo. Falando direto com você aí, porque é muito importante para todo mundo isso. Se eu quiser, então, ter um animal ali e fazer um treinamento, e hospedar com vocês, vocês têm essa possibilidade. Sim, hoje o CT mantém em média de 25 cavalos de clientes, Uhum. né? O Diogo tem um cavalo, eu tenho 2, e o restante dos animais são todos de clientes. Então, E se eu quiser ficar um pouco mais tempo, assim, sei lá, ficar mais. Passou. Vocês me aprovaram ali. Evoluí como cavaleiro, meu animal evoluiu também na lida. Se eu quiser continuar com ele lá, eu posso continuar. Vocês Sim, estão sim, a gente sempre. tem o trabalho de hospedaria, no caso. Aham. Ah, tu comprou um cavalo, não tem onde pôr, quer botar num lugar de confiança e que vai ficar bem cuidado, Uhum. leva pro CT Heart. A gente vai hospedar ele, vai dar todo o suporte que precisa dele, Bacana. desde Então, o pessoal de alimentação. região de Jaraguá do Sul sabe agora também que acompanha a gente que tem uma possibilidade grande aí de Sim. trabalhar com CT Hard. É que com o tempo, às vezes, acontece muito a pessoa comprar um cavalo e não sabe o que fazer com ele ainda. Eu quero apenas ter um cavalo, eu gosto, é um desejo de Uhum. infância, agora eu tenho uma condição de ter, eu vou ter um cavalo. Aí leva pra lá. E lá ele começa a ver os alunos treinando, as meninas treinando, e começa a empolgar, começa a ver a diferença. Uhum. Então começa ali crescer uma paixão por competir. E é justamente esse trabalho que a gente quer. A gente quer fazer que o cavalo cada vez cresça mais no coração das pessoas, para eles poderem competir, para eles poderem participar, porque isso é uma terapia, né? É uma terapia. E esse é o nosso principal objetivo. Hoje, a gente trabalha em cima em formar cavalos e cavaleiros, né? Uhum. Então, hoje, o cliente que traz um cavalo para o CT para treinar ou para domar, a aula de equitação é inclusa. Não tem custo adicional. Não vou usar. Não vai mudar o preço. Uhum. Né? Não vai mudar, é o mesmo. Então, o nosso projeto é justamente isso, formar cavalos e cavaleiros, né? Sem pensar em modalidade, né? Claro que a gente já tem as modalidades que a gente incentiva, mas a pessoa vai começar a fazer aula de equitação, primeiro, como o Diogo já falou, né? Essa formação de conjunto, formação de centauro, né? Formação de quadril, cavalo e cavaleiro tem que ser um só, né? Você tem que entrar no ritmo do cavalo, ao trote sentado, trote elevado, postura, posição de perna, galope, sem descolar da sela. Quando você formou esse conjunto, para a modalidade é muito fácil, você vai para qualquer modalidade em pouco tempo. Normalmente, o que é feito? A pessoa, eu sou apaixonado por tambor, eu quero correr o freio de ouro, freio jovem, né? Ou quero correr a prova do movimento à la renda. Eu sempre digo, não, esquece. A primeira coisa eu falo, esquece. Então, primeiro, se preocupar com a equitação, formar um conjunto. Eu, há 2 anos atrás, eu me especializei, porque até então, a gente sempre procura, eu vou fazer curso, vou me aperfeiçoar, mas é o que a maioria faz curso, se aperfeiçoa na parte de domar, na parte de treinar. Aí, começou a vir muita gente procurando aula de equitação, né?
E a gente tinha dificuldade, né? Eu via que a pessoa não estava legal em cima, não estava encaixando na cela e o que tem que fazer? Não, tem que montar. Tem que montar e tem que montar e tem que montar. Mas não é tem que montar, tem um monte de técnica, existe formas de encurtar o caminho. Aí eu fiz um curso com a Maiara Verde, né? A professora que até hoje somos amigos, virei amigo até da família dela. Ela tem um sistema de formar, essa formação de centauro que é maravilhosa, sabe? A gente usa um método de iniciar as aulas com encilhão, onde a pessoa não se preocupa com a condução do cavalo, e sim só com a formação de conjunto. Uhum. A gente conduz o cavalo na guia, né? E aí vai ensinando como pôr a posição do quadril, ombros, perna. Quando você consegue trotear, consegue galopar, sem sair do encilhão, você vai para a sela e aí a condução fica fácil. A condução normalmente é muito difícil no cavalo porque você não tem conjunto, o cavalo e o cavaleiro tem que ser um só, né? Quer dizer, aprende a sentar ali, entendeu como é que o cavalo anda, trota, entra no ritmo do animal ali, tem que aprender isso para poder ir para as provas, óbvio, né? Senão não, Porque Isso aí, quase não tem um bom quando você resultado. tá num cavalo e você tá... assim, eu fiz equitação durante muito tempo quando era jovem, né? E eu me lembro que realmente formar esse conjunto, você se sentir um só, né? Formar essa... Você tem uma empatia, uma simbiose, Uma entre unidade aspas, mesmo, ali com criar o uma unidade. cavalo. E a confiança é mútua, né? Quer dizer, ele confia em você e você confia nele para ter uma condução. E você tem que estar muito equilibrado. Eu acho isso muito legal, esse trabalho com crianças desde o início, porque o cavalo, ele traz uma segurança. Muitas vezes crianças muito tímidas, muito difíceis de lidar, Sim, muito autoestima, arredias, né? elas se transformam a partir do momento que tem um contato mais íntimo com o cavalo. Isso é muito bacana, esse tipo de Porque é um animal muito pega. maior que a gente, né? E está sob o Sim, nosso comando. Então, né, é natural ter a sensação de segurança, de E muito mais crescer isso na sensível gente. também, né? Sim. Então, o que o César está comentando, por exemplo, que a gente vê muita gente que anda a cavalo talvez há 20 anos e eles não se equilibram no corpo, eles se acabam se equilibrando na boca do cavalo. Aham. Aí eles não caem porque eles estão segurando o peso, tá toda na mão deles. Então, aí a gente sempre trabalha com o cavalo sobre alívio e pressão. Então, tu imagina um cavalo que a pessoa tá montada e que a vida inteira tá botando pressão na boca e não tá dando alívio. Daí começa a ter reações, levantar a cabeça, negar a rédea, se empinar. E daí a culpa geralmente é do cavalo, né? Né? Não é? Então, sabe, então acho que a pessoa, a partir do momento que entende que, não, eu tô errando, a culpa é minha, vou parar, vou fazer uma autoavaliação, vou procurar um profissional para me ajudar. Então, melhora muito, E sabe? é legal porque parece que o que a gente vem escutando bastante é isso, né? Que o animal, o cavalo, ele é bastante sensível, né? Demais, E eles todos têm esse nível de sensibilidade, Sim. né? Claro que tem animal que tem um perfil Temperamentos um diferentes, temperamento né? diferente, Isso. Como ser mas humano, tem né? uma certa, como ser humano, mas tem uma certa facilidade, assim, né? Que acaba o cavaleiro imprimindo, ou estragando. Que quando tu tá treinando ou domando um cavalo, tu tem que ter uma coisa na tua cabeça. Eu tô ensinando e não punindo. E hoje em dia o pessoal tá punindo muito o cavalo ao invés de ensinar. Uhum. Eu quero que ele faça determinada coisa. Eu vou lá e peço para ele fazer. Se ele não tá me entendendo, eu tenho Mostra. que ter uma técnica, eu tenho que ser mais inteligente do que ele para me mostrar para ele o caminho que ele quer para ele seguir, porque às vezes ele não tá entendendo o que eu quero. Eu vou lá e faço um monte de coisa e ele não tá me entendendo. Então, peraí, quem é que tá errado? É ele? Não. Aí vem outra pessoa de fora, dá uma olhadinha. Mesma coisa é aquela questão. Tu tá fazendo uma coisa focada e não consegue, vem outro. Não, é só fazer isso aqui. Uhum. Então, sabe, tu tem que ter essa consciência. Para, pensa. Não deu certo, não desencilha, guarda, vamos voltar amanhã de novo. Vamos pensar o que eu posso melhorar. Porque se você ensinar punindo, tá É que é errado. gozado isso, né? Eu, por exemplo, né, que andei muito a cavalo quando era criança e adolescente, a gente sempre usava para o trabalho. Sim, Então não tinha muita essa preocupação de como é que eu lido melhor com o animal. Não, era você botava a sela, montava em cima e ia pro gado, né? sim. Não tinha essa questão da lida, do treinamento, não tinha muito esse tipo de coisa, né? Então, hoje a gente, conversando com todo mundo que passa por aqui, as visitas que a gente faz, a gente vê que tem muita técnica nesse negócio. Eu mesmo fui criado de montar em cima, tocar o gado, voltar e largar o E cavalo, o animal né? é um ser vivo, É, né? mas Ele tem... na verdade, Sim. se tu parar pra analisar, antigamente também existia técnica. Uhum. Só que não era tão exposto. Porque se Não era procurar evidente, né? Não era isso, não era evidente. claro, Porque assim, se tu procurasse os grandes domadores, que tem muito domador antigamente bom, que passou na nossa vida, e a gente até tem de exemplo, a gente ouvia falar muito, tem que ter mão para andar a cavalo. Ah, mas o que é mão para andar a cavalo? Tem que ter a mão leve, tem que ter...
Mas aí tu começando a analisar, assistindo vídeos, até tendo contato com essas pessoas mais velhas, eles próprios, lá um potro no bocal, eles botavam pressão, quando o potro fazia, eles davam o alívio. Uhum. Só que não era tão evidente para nós hoje. Hoje em dia, em todas as redes sociais, já aparece que tu bota a pressão e o alívio. Mas esses homens antigos, esses homens domadores, já tinham essa experiência, vamos dizer, um dom. Sim. Então isso já vinha de... Não sabia repassar isso, vamos dizer, mas eles já tinham o próprio Ensinava dom. sem querer uma técnica, né? Isso, Passava entendeu? para Já frente era essa uma técnica, só mas não tinha um não nome tinha, específico para dizer que era... Verdade, é bem por aí mesmo. E hoje em dia, ali no centro de treinamento de vocês, para formar um cavalo atleta e um ginete ou uma amazona atleta, isso leva muito tempo ou depende do nível que a pessoa chega para vocês? Mas vamos dizer que seja uma pessoa bem cru. Eu né? resolvi comprar um animal e vou... Tem uma média ou varia muito? É que assim, ó, eu acho que depende de cada pessoa. Igual depende do cavalo. A gente falar em tempo, acho que a gente tá falando algo não verdadeiro. Por quê? Como na escola, você tem 40 alunos na sala, vai ter um aluno que tu vai ensinar, ele vai aprender, ele vai fazer uma prova, vai tirar 10, vai ter o outro que vai tirar 2. Talvez vai passar 6 meses, aquele que tirou 2 tira 10, e aquele em outra matéria, que tirou 10 naquela, vai voltar a tirar 2. Uhum. Então, depende de cada nível de pessoas, cada aptidão, vamos dizer assim, e não tem como tu falar em tempo. Eu tenho facilidade de fazer uma coisa, o César tem facilidade de fazer outra. Uhum. É assim que a gente procura trabalhar hoje. Eu vejo que ele tem mais dificuldade, ajudo ele me ajuda no que tem dificuldade, porque essa é a relação do ser humano, um completar o outro, né? Isso geral, né? E assim vai ser o aluno, um vai ter facilidade para fazer as andaduras, o outro vai ter dificuldade para fazer um esbarro. Então a gente vai dosando isso até conseguir chegar no nível, no melhor, não no melhor para competir e ser um campeão, no melhor da pessoa. E a partir do momento que tu faz uma coisa, eu acho que tu tem que ser melhor a ti a cada dia. Não melhor do que ninguém, sabe? Sim, sim. E isso nas nossas aulas, com as meninas, tudo que participa das provas e tal, a gente procura, além de ensinar elas a correr, participar, em ter um convívio social, não importa quem ganha, importa a equipe. Um espírito de equipe muito forte, sabe? Uhum. É lógico que nem sempre tudo é perfeito, porque a gente tá lidando com crianças, até o adulto tem esse... Mas é isso que a gente enfatiza sempre, sabe? Vamos trabalhar junto, vamos junto pra prova, tem uma entrando na pista, até as outras estão berrando lá e torcendo... E assim vai. E o cavalo é a mesma coisa. Tem cavalo que com pouco tempo a gente consegue sair e tem cavalo que precisa de mais tempo. Às vezes aquele cavalo que se apronta mais cedo é o cavalo que precisa ficar em casa mais tempo. Porque como ele é muito inteligente, ele se aprontou mais cedo, os vícios de prova, as coisas vão acabar atrapalhando se a gente querer tirar ele muito cedo. Não amadurecer, entendeu? Uhum. Então a gente tem que esperar amadurecer. Enquanto não tiver maduro, a fruta não cai do pé, né? E como é que funciona os esquemas de aula? Quais são os horários do dia? Como é que vocês... Se eu for né... Eu tô quase comprando um animal, cara. Se eu, de novo, quanto mais a gente conversa, mais a gente fala, mais a gente trabalha, Júlia, mais vontade tá dando de comprar de novo. Vamos adquirir um. Aproveitar e comprar um negócio animal. Como é que funciona o processo, né? Então eu comprei um animal, eu vou até vocês, olha, eu tenho disponibilidade só no período da manhã bem cedo. Como é que funciona? Os horários e... Agenda, entra em contato, né? Agenda horário. A gente vai... às vezes a gente já tem um aluno esse horário, mas se eu não posso, o Diogo pode. Nós dois trabalhamos com as aulas de equitação. Então é bem flexível, é com agendamento, tá? Então trabalhamos de manhã, trabalhamos à tarde, trabalhamos à noite. E uma dúvida assim, como é que funciona essa questão? Por exemplo, eu quero participar de uma prova, tem que preparar os dois, né? O cavaleiro e o cavalo. Mas eu não sei preparar o cavalo, vocês vão preparar o cavalo. Eu tenho que estar ali olhando para ver como é que vocês trabalham, para poder fazer igual. Como é que funciona essa parte de... É que assim, ó, por exemplo, a gente vai treinar o cavalo. A Uhum. gente vai te entregar ele com todas as manobras, o preparo físico, que é o mais importante de tudo. Uhum. Como qualquer atleta, o cavalo ele tem que ter o preparo físico, tanto que ele é um bicho a mais de 400 quilos. Então, se a gente não der um suporte físico para ele, Preparar os músculos dele. preparar os músculos dele, uma grande chance, a lesão de chance de lesão é maior, né? Uhum. Então a gente vai fazer esse trabalho, vamos dizer, a gente monta mais ou menos entre 5 dias por semana, todos os cavalos que estão em treinamento, em doma, e uma vez por semana o proprietário vem. Uhum. Se precisar, quando é final de prova, quem tem mais disponibilidade acaba vindo montando com a gente todo dia. Uhum. Então ele vê a gente trabalhar o cavalo dele, a gente vai passando, e cada cavalo um é diferente do outro, então a gente vai passando para eles
o nível que tá o cavalo deles e vamos construindo essa conexão entre os dois, entendeu? Entendi. Até que ele estiver apto a participar, né? Mas a responsabilidade de fazer e construir o cavalo é nossa, Aham. né? Porque precisa de um profissional para tá auxiliando, né? E aí é lógico, tem alunos que já estão muito mais avançados, que eles vão lá, ó, hoje só bota preparo físico, então eles vão lá e ficam botando preparo físico, trotando. A gente tem a lagoa no CT também, passa o cavalo na lagoa para poder preparar os músculos também, relaxar e tal. Então é um Entendi. trabalho constante. E hoje, como é que funcionam as questões das provas, assim? A gente vê, né, divulgação de que tem alguns CTs que fazem a prova, regionais, locais, faz parte da associação. Como é que é a gestão dessas provas? Como é que é a classificação? Existe uma classificação nacional? Como é que funciona? Acontece as provas durante o ano, né? Aham, E aí a gente vai acompanhando o ranking. aham. Por E essas exemplo, provas são oficiais, Oficiais da da associação. Elas são associação. as classificatórias para a final nacional do Movimento Alá Renda, por exemplo, né? Que é a prova Aham. que... e vai acontecendo as provas, tipo, nós agendamos uma prova ano passado, a prova foi maravilhosa, deu bastante competidores, Aham. e aí os competidores vão acompanhando o ranking, né? Eu corri uma prova, tô com X ponto. Na final, X competidor em tal categoria, né? Acho que, se não me engano, na categoria profissional A são 30, né? Isso. A maior parte das categorias são 30, né? Uhum. Competidores. Aí eu tô lá em 25º. Bom, se entrar mais 5, eu caio fora, né? Não, eu vou correr mais uma para me manter no ranking, né? Uhum. Então, você vai acompanhando o ranking, tem que ficar entre as melhores notas, né? É estipulado o número de animais. Uhum. Na verdade, quem classifica para a final não é o ginete, né? É o cavalo. O ginete pode ser trocado. Eu me machuquei, eu não posso. A nota, então, vai sempre sendo carregada no cavalo, no animal. Cavalo. E, Uhum. e aí Essa final foi bem legal porque a minha menina estava com 7 cavalos na final classificado e a gente optou por levar 2. E o meu cavalo, que ela corre, também estava classificado. Aí nós cedemos ele pro César, para a menina dele correr. A segunda prova que ela correu ali em casa, ela correu, ganhou. E levamos ela para esteio, ela pegou o 4º lugar lá com o meu cavalo. que legal. Então, e um Olha que cavalo que beleza. ela não treinou, não correu nada, ela só pegou ele, vamos dizer, uma semana antes da prova que a gente decidiu e levamos. Aham. Então, a importância de... É aquilo que eu falo, espírito de equipe. O meu tá classificado, tá ali, ó. Ô, Manu, quer correr? Falamos com o César, vamos. A Manu também é o nome dela, Emanuele também. Ela foi lá e ganhou em 4º lugar. Então, na final nacional. Olha só. Então, tu imagina, isso é um orgulho para nós, até como treinadores, por saber que o nosso trabalho tá dando certo com o amador. Sim. Porque eu fazer um cavalo para um profissional andar é fácil. Agora, a gente construir um cavalo para um amador andar é muito mais difícil. Porque ele tem que suprir algumas coisas que o cavaleiro não Isso. tem, né? E- Então, a e gente legal- tem que estar né? no caminho certo, É. entendeu? E legal que, né, acaba envolvendo toda a família, né? A Isso minha aqui eu filha ia sempre comentar. gostava, mas ela é diferente da filha do Diogo. A filha do Diogo é muito corajosa, né? E a minha filha sempre teve um certo receio. E aí, quando o Diogo começou a trabalhar comigo, a filha dele foi um baita incentivo para ela, Olha que sabe? legal. Aham. E elas têm praticamente a minha filha um ano mais nova, praticamente a mesma idade. E aí que ela começou Uma a se puxa a motivar outra, né? mais, né? Se motivar mais e aí correu a prova no CT, que teve a classificatória, mas correu um outro cavalo, andou super bem, ela ganhou a prova lá, porém na final só correm, o mesmo cavalo pode correr 2 categorias. Uhum. Então, o proprietário dele é meu cliente, é um médico, Uhum. e aí ele correu, né, o cavalo, e eu, né? Então ela não poderia correr, que seria uma 3ª categoria, não pode, né? Então teria que escolher 2 categorias, né? Aí o Diogo tinha o cavalo dele classificado e a filha dele estava com vários animais, né? Eu acho que não teve nenhum outro ginete com tantos animais classificado como ela, né? Tava classificado com vários animais em várias categorias, né? Por exemplo, na categoria feminina tem pessoas ali, né, adultas competindo. Então, o campeão na categoria feminina, né, sendo infantil, né? Uhum. Então, assim, foi um baita incentivo para minha filha. Envolve toda a família, né? Por coincidência, eu tenho um menino que tem a idade do menino dele Olha, e tem a menina que tem Parece tudo combinado. até o nome se escreve exatamente igual, né? O Aham. primeiro nome. Olha só. E fizemos a provinha no CT. A prova foi a maior prova do ciclo, né? E o meu filho correu,
o filho do Diogo também correu, criamos uma prova extraoficial para o pessoal que estava ali no meio do caminho, né? Mano, Sim. não está pronto para fazer, não, vamos fazer uma prova extraoficial, né? Um incentivo, incentivo, cada um né? faz o que E conseguir for fazer, conseguir né? fazer, Uhum. né? E foi bem bacana. Foi em Isso é setembro do muito ano bom. passado, a primeira prova do CT Heart ali. E agora em setembro, dia 7 de setembro, já está marcado a segunda prova nossa ali. Que beleza. Dia 6, a concentração de machos, que é onde a gente seleciona os reprodutores da raça, né? O técnico vem e avalia numa exposição. E no dia 7, daí a prova do movimento Larreno. E como é que tá a agenda para esse ano? Já está sendo organizada? É mais no final do ano, no segundo semestre, que acontecem as provas lá? Ou vamos fazer alguma coisa no primeiro semestre agora? Não, já estamos É, com esquentando a os agenda motores aí, já. agora, né, a gente, como eu falei, a gente é competidor de praticamente quase todas as provas do cavalo Aham. crioulo, o movimento à la renda é a principal hoje do CT. Agora, dia 7, 8 e 9 de março vai ter credenciadora, exposição morfológica e credenciadora na Cabanha Três Coxilhas, em Barra Velha. Vamos, a princípio, com 3 conjuntos correr, um freio do proprietário, Uhum. 2 freios jovem, né? E também vamos estar levando um animal para morfologia. Olha que legal. Duas éguas, né? Duas Duas, éguas, né? Duas Duas éguas. Vamos Aham. com 5 animais. Com pra- cinco Morfologia animais. quer dizer, é a avaliação das características Isso. do animal que são mais próximas da ideal. É isso que é. Isso aí. Aham. Isso aí Isso é, vamos botar uma nota de 0 a 10 no dia da exposição, o que for mais bonito na avaliação, no critério dos jurados, né? Uhum. Uhum. Então, Ah, muito tá bacana. mais perto do que a raça busca, né? Tem um padrão, né? E aí tem que chegar mais perto, né? Cabeça, pescoço, linha de lombo, garupa, prumos. Isso né? é dividir em categorias por idade, né? Aham. Então, E como é que vocês veem hoje a procura no sentido assim, né? Vocês né, comentaram, tem bastante animais lá. Os jovens, assim, né? A gente tem essa questão dos jovens estar sempre no celular, no computador. Como é que é? Vocês veem que eles se interessam, muda a vida da criança quando começa a fazer equitação? Como é que vocês sentem isso hoje nos jovens de hoje, né? Porque mais ou menos na nossa época a gente tinha muito mais proximidade, né? sim. Tinha menos dispersão, menos coisas para fazer, então o animal era sempre uma coisa bacana. Ah, não, com certeza. É visivelmente que o cavalo em si, ele afasta um pouco das redes sociais no momento que eles estão ali, sabe? Eu vejo pelas minhas crianças, pelo do César. Meu menino tá com 6 agora, minha menina tá com E 12. já participando de prova com 6 anos? Meu Ele Deus. participou com 5, na verdade, agora ele fez 6. Mas eles, a tecnologia, tipo assim, mexe no celular quando não tem nada para fazer, que é meio impossível. Aham. Mas senão eles estão no galpão, o filho do César tem a lagoa, vai comer o pescar lá pra lagoa e passa o dia inteiro nas férias agora pescando e brincando e se divertindo, sabe? Criando aquela imunidade raiz mesmo da Sim. terra, sabe? E as meninas no cavalo direto, montando a cavalo, ajudando a gente, tem bastante bicho, então elas ajudam a gente a pôr preparo físico, sempre a gente junto, trabalhando, e ajuda a lavar, e ajuda a dar um banho, e gosta de fazer trancinha aqui, trancinha ali, então... O cavalo tem um encanto, é um encanto, magnetismo que ele isso. tem. Naquele que momento ali e- parece que tu esquece de tudo e acaba focando naquilo ali, Porque sabe? acho que para criança e para adolescente, eu lembro que comigo foi assim, é muito engraçado você imaginar um animal com aquela potência, com aquele tamanho e ele ser tão sensível Sim, sim. à energia da pessoa que está lidando com ele. Normalmente com criança eles são muito mais atenciosos, né? Isso é lógico, existem cavalos e cavalos, né? Mas a criança perceber, o adolescente perceber que ele pode lidar com um animal daquele tamanho, né, com aquela potência, e pode receber uma troca com ele, pode ter essa troca, eu acho que para eles isso é uma sensação, pelo menos para mim era uma Sim, sensação sim, indescritível. Não conseguir ter tanto domínio, não é, É. no animal, né? Todas aquelas manobras que um cavalo faz, né? E uma criança que não tem força no braço, na verdade, né? Um cavalo bem treinado com técnico, você não precisa de força, né? E vocês começaram a trabalhar juntos desde o início? Vocês estão juntos desde que você resolveu implantar lá o CT? Vocês Conta um pouquinho da história de da vocês, história de assim. vocês dois, assim. Como é que você já tinha propriedade, tua família já tinha propriedade, aí você evoluiu para criar o centro de treinamento, César? Como é que foi? Eu, na verdade, eu iniciei no mercado de trabalho como mecânico, né? Aham. A gente muitas vezes acaba seguindo a profissão do meu pai. Sempre morei no interior, meus pais sempre teve agricultura familiar. Meus avós viviam da agricultura, né? Então, Uhum. meus pais daí já não, né? Mas sempre morei no interior e sempre tinha
gado de leite, aí umas cabeças de gado, galinha, né? Agricultura familiar, vamos dizer, né? Eu perguntei como é que você chegou até sim. o CT. Pois é, e... Você disse que seguiu a profissão de mecânico do seu pai, e como é que voltou para o CT? Sim, aí, né, estudei no Senai, sou técnico eletromecânico, fiz escola técnica Tupi, em Joinville, tenho 17 anos de ferramentaria. E os últimos 10 anos que eu trabalhei na ferramentaria, eu trabalhava no segundo turno, e eu lidava com cavalo meio período, que já era uma atividade extra, né? Eu com 23 anos, se eu não me engano, comprei uma propriedade, que talvez não tinha muito valor, porque era um pouco retirada, né? E já era uma propriedade de um senhor que tinha gado de leite, e aí o galpão dele eu transformei em baias de cavalo, desmanchei o galpão na parte interna, transformei em baias de cavalo, construí um redondel, e a casa próximo da casa dos meus pais, né? A cabanha Vila Verde fica a 200, 300 metros da casa dos meus pais. Lá nós já tínhamos cavalo, eu e meu irmão também hoje lida com cavalos, né? E aí eu tinha os cavalos nas baias lá, já pegava cavalo de cliente, com 17, 18 anos eu já pegava cavalos de amigo para domar e usava a estrutura da cabanha Vila Verde. O Décio Bogo, um amigo meu, né, sempre me recebeu de portas abertas. E após eu comprei essa propriedade, próxima à casa dos meus pais, construí meu CT e trabalhando na empresa. Os últimos 10 anos da empresa, assim, eu tinha focado que eu ia viver do cavalo um dia, né? E aí comecei a me especializar, fazendo cursos, e aí eu já tinha um cara que morava lá, cuidava dos cavalos, eu ia no período da manhã, ia cedo, e isso eu não fazia, tipo, segunda, sexta, eu ia todo dia. Segunda, sexta, sábado, domingo, todo dia. Montava em torno de 4, 5 cavalos, já sempre tive cavalos de clientes, já e daí, antes até disso, já iniciei nas provas, né, do cavalo crioulo, e aí eu acho que tudo que a gente trabalha focado se realiza, né, e aí se realizou, chegou uma hora que saí da empresa, hoje fazem 11 anos que eu saí da empresa, mas já muito antes disso o CT Hart já existia, hoje é mais de 20 anos já que existe o CT Hart, né? Pô, que bacana, que história bacana. Se tornou um sonho que se tornou realidade. Parabéns. O Diogo começou a trabalhar e, né, tive várias pessoas. Hoje eu posso dizer que o CT está no melhor momento, né? Graças a Deus consegui formar uma equipe muito bacana. A gente sente aí a parceria entre vocês. Aí. Eu agradeço demais o Diogo, tá? O Diogo, a esposa dele e todo o restante da equipe, né? Ele tá lá, limpa as baias, né, cuida dos cavalos com muito amor. Realmente eu posso dizer que a gente tem uma equipe que faz o que gosta, porque quem lida com cavalo, eu acho que assim, tem outras profissões que você consegue ter sucesso sem ser apaixonado por aquilo, né, mas o cavalo é impossível, porque ele te exige muito, né, ele te exige muito, eu digo assim, é praticamente 24 horas, né, hoje eu moro em cima das baias dos cavalos, minha casa é em cima das baias, o Diogo mora do lado. Então, o cavalo você tem que estar ligado. Comentei com o Diogo quando a gente estava vindo, faz 15 anos que eu não chamo um veterinário para atender uma cólica. E a cólica é o mais comum acontecer, óbito de cavalo é por causa de cólica, né? Então, é uma situação que não tem como ser, eu vou fechar o portão às 6 horas, 7 horas da noite e vou voltar outro dia de manhã. É que nem a paixão por carro, né? Você desligou, botou na garagem, ele não mexe, não geme, não come, não bebe. Agora animal não, né? 24 horas o bicho tá vivo ali, tem que lidar. Puxado. E você, Diogo? Como é que foi? A minha história é um pouquinho diferente. Eu, com 10 anos mais ou menos, eu tinha medo de cavalo. Olha só. Se passasse lá do outro lado da rua, eu me escondia aqui de medo. Nossa. Aí eu fui morar no bairro Petrópolis, lá em Joinville, e tinha um vizinho atrás que ele tinha um cavalo de carroça, que ele puxava reciclagem. Eu fiz amizade com o filho dele e comecei a gostar, mas medo. Nem chegava perto. E aí eu pesquisando e tal, eu conheci um rapaz, o Henrique, hoje ele mora lá em Cascavel. Ele dava aula de equitação na época. Isso eu tô com 35 anos, então faz bastante tempo atrás. E eu comecei a ir lá. E lá eu comecei a montar e fui perdendo medo e queria aprender a domar. Eu lembro como fosse hoje, ele falou, não, Diogo, primeiro tu tem que aprender a andar a cavalo. Depois tu vai aprender a domar. E eu falei, não, tá certo. Só que eu sempre fui teimoso e sempre busquei o que eu quero, eu busco, sabe? Tipo, pode demorar, mas eu sempre ando
E com 12 anos eu comecei a trabalhar no açougue, que meu avô tinha mercado, meu falecido avô, então eu comecei a trabalhar no açougue com ele. E nesse período fora eu ia na casa de um, eu ia na casa do outro. Tinha o falecido seu Nicanor Joinville que domava cavalo, domador antigo, eu ia lá, ficava vendo. Às vezes limpava uma cocheira para um para outro para poder dar uma voltinha. E fui querendo. Só que eu tinha um empecilho maior na minha vida, que eu com 12 anos eu tinha 130 quilos. Caramba. Então eu era bem pesado. E todo mundo falava que não, para montar cavalo tem que ser leve. Não pode ser pesado. E eu fui trabalhando no mercado. Com 18 anos eu consegui alugar um terreno junto com 2 amigos meus, o Júnior da Cabanha Luz e o Graxa. E nós conseguimos fazer 24 cocheiras. Pegamos do zero, construímos 24 cocheiras e começamos a trabalhar. Uhum. Aí o Júnior comprava os cavalos do Rio Grande Chucro, trazia, eu domava e a gente vendia. E pegava cavalo. Funcionava da mesma forma que o CT. Ali eu fiquei 2 anos com eles ali trabalhando. Ali eu já estava com 170 quilos. Caramba, foi... Isso eu já tinha mais de 18 anos. Uhum. Então, aí eu saí dali, aluguei um outro espaço, eu tinha 52 cavalos, 40 fechado em cocheira e 12 nos piquete. Aí eu fazia treino de laço, fazia minis rodeio, domava, treinava, mas sempre... E como eu era pesado, eu tinha essa... Vamos dizer assim, esse problema maior do que as outras pessoas, eu sempre quis me dar o meu melhor, porque eu tinha algo negativo. Então daí eu comecei a buscar, fui atrás de recurso, fui atrás de curso, procurava os melhores domadores, os melhores treinadores para poder ir fazer curso. Fui pro Rio Grande, fiquei uns dias na casa do Zeca Macedo, que é campeão do freio de ouro, fiz curso com o Jango Salgado, que é campeão das rédeas, fiz curso com o Brent, que é o melhor domador dos Estados Unidos, até lá no curso do Brent, que eu ainda conheci o César, na época, lá no Ronaldo Kreusch, lembra? Nós fizemos um curso junto. Então eu fui dessa forma, só que graças a Deus, mesmo sendo pesado, nunca faltou um bicho para me montar. Eu sempre tava com as cocheiras lotadas, durante 15 anos. Uhum. E agora, em abril de 2022, daí eu resolvi fazer a cirurgia. E vai fazer 2 anos agora que eu fiz a cirurgia, eu perdi 76 quilos. Daí hoje eu tenho 97. Caramba. A gente ficava admirado, assim, porque, né, conheci o Diogo vendo ele correr algumas provas nas mesmas que eu ia. E ele com esse peso, ele tinha, né, o pessoal acaba comentando, né? Como é que consegue ter aquele desempenho, os cavalos girando, os cavalos parando, melhor do que o pessoal que não tinha todo esse peso, né? Eu acho que a dedicação tem que ser dobrada, né? Porque para tu conseguir ensinar o cavalo, né? Então, o respeito na hora de treinar, respeitar o limite do cavalo tem que ser muito maior, tá? Sim. Porque você já tem aquela exigência, né? Então, mas mesmo assim, sempre com desempenhos bacanas nas provas, eu lembro que sempre dava comentários, né? O desempenho dele, né? Aí mostra que é Isso é fera, bacana, né? É uma superação, né? É uma superação, quer dizer, a tua Sabe? dificuldade não te limitou, realmente te fez ter mais gana ainda para conseguir seguir buscar em frente. ferramentas diferenciadas para que eu treinar ouvia os bastante animais. gente falar, né? Ah, cara, porque o teu peso e não sei o quê. E outros dias, não, Diogo, tu é bom no cavalo, cara, faz a cirurgia, faz um regime. Só que eu tentava de tudo, não tinha condição de fazer. Tanto que em 2018 eu ganhei a cirurgia toda paga e eu não fui fazer. Eu acho que não era a minha hora, eu tava com medo. Sim, sim. Eu tinha até a prova da Mapuche em 2018, que até eu ganhei a prova naquele ano, e eu não fui. O cara me ligou na segunda-feira, Diogo, tá tudo certo, que no Hospital Angelina Caron, vem aqui, tá teu nome, vem fazer os exames e tal, que tu vai operar. Que ele queria me levar para mim trabalhar com ele, para mim tocar um centro de treinamento de alto padrão, num condomínio de chácara. Só que para isso ele queria que eu fosse magro. Sim. Não podia ser daquele peso por não passar uma boa impressão para quem é pro pessoal do cavalo. E eu não fui. Aí em 2022 que eu resolvi fazer a cirurgia, daí eu tive que pagar. E você e o César estão juntos desde... Agora fez 1 ano, né? 1 ano que eu trabalho Mas com que o César. bacana, que joia. Que daí eu tinha um centro de treinamento em Joinville, vim trabalhar em Blumenau, no CTG aqui no Rancho da Tradição. Fiquei ali 1 ano e daí conversamos com o Muito César. provavelmente era para vocês chegarem a trabalhar juntos, As né? coisas Toda vêm a história vem se acontecendo. desenrolando, porque a gente olha aqui, vocês têm uma sintonia bem bacana, os dois, né? Sim. Então, Eu estão bem acho que afinados. a maior parte, uma coisa que eu e o César temos muito assim é o fato de a honestidade. O que eu penso, ou o que acontece, eu falo para ele. E ele da mesma forma, sabe? Eu não sei fazer um joguinho. Então eu sou direto. Às vezes ele é, tu é muito direto, Diogo. Mas é assim que se constrói uma amizade e uma amizade verdadeira. Porque se eu tiver que esconder alguma coisa dele, eu não tô sendo verdadeiro. Hoje eu tô dentro da casa dele, com a minha família,
trabalhando para ele, e eu não tô trabalhando, na verdade, para ele, eu tô trabalhando para nós. Porque Sim. tudo que acontece lá dentro vai refletir de alguma ponta em mim, Sim. na minha família, nos meus filhos, então, e na nossa amizade. Então eu procuro sempre ser o mais verdadeiro e sincero possível. É isso aí. Tem coisas que a gente é verdadeiro e às vezes no momento dói de ouvir. Mas eu sempre digo, a mentira, Vai doer mais ela depois. dói mais depois do que a verdade dói na hora. A mentira Aham. machuca, né? É. Então a gente, para ter um relacionamento bom, e tem que ser honesto, ó, assim eu acho que tá certo, assim tá errado, vamos fazer dessa forma, vamos trocar ideia. E graças a Deus nessa parte a gente se dá muito bem, sabe? Às vezes ele me assustava até. Mas não, eu aprendi até no início, né? Às vezes, como ele falou, realmente ele é assim. No início, eu esbugalhava os olhos e Mas, né, a será gente, que ele tá falando a isso gente mesmo? conhecia, conversava, mas não Sim. tinha uma afinidade, né? Aham. E é dele, né? Aham. É direto, É que eu né? sempre digo Direto. assim, ó, eu falar daí, pra ti muito né, obrigado Tá certo. é uma forma de expressar gratidão. Aham. Mas eu fazer pra ti, eu acho que eu não sei agradecer, muito obrigado. Mas eu me dou minha vida pelo aquilo que eu tô fazendo, Sim. sabe? Então, tipo, lá nós não temos um horário pra cumprir, porque o cavalo nos proporciona isso. Se a gente ama, a gente tem que fazer. Sim. Então, o César sabe, não tem horário, a hora que precisar nós estamos agarrados, se é de madrugada, se é de noite, se é de tarde, se vamos para uma prova, se chega um cliente, se passou da hora. O que a gente sabe é assim, a gente tem horário para tratar, que é muito importante para o cavalo, Uhum. porque ele é um animal rotineiro, então ele tem que ter a rotina dele certinho para evitar todos esses problemas de cólica e outra coisa. Sim. E agora, fora disso, o que acontece no dia é improviso e a gente tá agarrado. É isso aí. Não- É importante é ter a técnica e saber lidar com tudo isso. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Foi uma aula pra gente, né, Júlia? Foi. Muito Foi obrigado por bacana. participar com a gente, com todos os nossos espectadores aqui, um pouco sobre o trabalho de vocês, a vida de vocês e o momento que vocês estão. Eu gostaria que vocês falassem agora, né, cada um de vocês para a câmera, o que mais importante é do CT, fizer essa divulgação, como é que encontra E vocês. se quiser deixar uma mensagem, né? Isso, uma mensagem. Fique à vontade, então, por favor, aquela câmera lá, manda ver, César. Apresenta o CT, como é que a gente entra em contato, as pessoas que se interessaram da região de Jaraguá do Sul. Nós já falamos bastante aqui, né? Mas de repente eu vou repetir alguma coisa. Sim, Centro de Treinamento Hart fica em Jaraguá do Sul. Quem tem interesse em conhecer, é só entrar em contato, agendar. Né? Vou falar meu telefone aqui, ó, 99951-0461, 47, né? O código Jaraguá. Quiser conhecer as provas do cavalo crioulo, quiser aprender uma equitação correta, com certeza, indo para o CT, vai se tornar realmente um centauro, né? Vai ter seu cavalo bem treinado, bem domado, né? Temos uma equipe aqui maravilhosa, comprometida, né? Então seria isso aí. isso aí. Queria agradecer a Deus, primeiramente, pelas oportunidades que tem dado pra gente. Agradecer a minha família, a minha esposa, agradecer o César, agradecer o CT Hart. E dizer para vocês que nunca desista dos seus sonhos, independente da dificuldade que vocês têm. Porque aquelas pessoas que às vezes jogam você para baixo, é porque elas não querem construir para chegar do teu lado, mas sim ela quer derrubar o teu prédio. Então, não ligue para essas pessoas, abaixe sua cabeça, continua trabalhando e com certeza o resultado vem. E a gente é prova viva disso. É isso aí. Muito bom. Muito obrigado, Júlia, por Obrigada, mais Gustavo. esse Obrigada, episódio. César. Obrigada, Diogo. Obrigadão, pessoal. Valeu. Muito grato pela presença de vocês. E vocês que estão acompanhando a gente, que viram esse podcast aqui do Centro de Treinamento Hart com o Diogo e com o César, participe, clique no sininho para ser avisado quando a gente tiver novos podcasts a cada 15 dias. Siga a gente, faça negócios no Negócio Animal, compre e venda seu cavalo com segurança no Negócio Animal. É o aplicativo, você baixa nas lojas Google Play ou Apple Store e faz as suas vendas e compras com segurança. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.